Bom, esse é o nosso segundo episódio dessa série nova aqui. E se seguirmos uma linha cronológica aqui, organizada pela sequência de tempo, nós vamos ter então mais 4 relatos bíblicos aí sobre Jesus, sobre a infância de Jesus, que foi feito por Lucas, e depois nós já entramos no ministério de Jesus, que foi ali a partir dos 30 anos de idade. Então, nesse episódio, nós vamos pegar esses 4 episódios aí da infância de Jesus, né, para falar sobre eles, que são a circuncisão, que aconteceu ali com 8 dias de idade, a apresentação de Jesus no templo, quando ele tinha ali 40 dias de idade, a infância ali, a meninice de Jesus, por volta de uns 10 anos, também temos um relato, e Jesus sendo então encontrado por seus pais ali no templo, né, uma passagem que é bem conhecida, quando Jesus tinha ali 12 anos de idade. Então, começando, quanto à circuncisão, assim como a apresentação de Jesus no templo, isso foi simplesmente algo cultural da época, sabe? Esses atos não foram decisões de Jesus, era um bebê, né? Mas foram decisões dos pais dele, que seguiam as leis, as obrigações religiosas daquela época. Ou seja, foi apenas o cumprimento da lei de Moisés, onde todo o primogênito, homem, macho, varão, deveria ser apresentado no templo e consagrado a Deus. Assim também como todo o menino que nascesse e completasse ali 8 dias de vida, deveria passar pela circuncisão, como um sinal simbolizando a aliança entre Deus e o povo de Israel, os judeus. Isso foi uma aliança feita entre Deus e Abraão lá no Velho Testamento. Você encontra isso lá no Gênesis. E a partir dali todos deveriam passar por essa circuncisão. Jesus, como um bebê judeu e filho de pais religiosos, ele passou por isso também. Ele cumpriu essas obrigações religiosas também. Então veja que estamos falando aqui de Jesus, o homem, um menino, um bebê normal, como você e eu, como os seus filhos. Inclusive, eu também fui apresentada na igreja. Não sei se você passou por isso, alguém aí conhecido, mas eu também fui apresentada na igreja, consagrada a Deus quando criança. E por isso mesmo, por ser assim, eu sei bem o quanto isso não quer dizer nada. O quanto isso é só um símbolo, uma simbologia. Só tem o valor que você der a isso, porque de fato não muda nada. Assim como a circuncisão. Paulo mesmo, anos depois, lá no Novo Testamento daí, ele vai dizer que a circuncisão não faz diferença nenhuma, que ela tem que ser uma circuncisão no coração, que essa circuncisão que é feita de forma física não muda nada, não faz diferença alguma. E que, na verdade, nós vamos ver mais adiante que foi exatamente isso que Jesus passou a demonstrar em cada ato seu, né? A circuncisão, que para além do simbolismo, o que é cortado, circuncidado, são os laços com o mundo, com a separação, estabelecendo assim a unidade com Deus, a aliança com Deus. Aquele pacto, né? Pacto é a aliança. E aí, então, depois disso, nós temos aí um versículo, Lucas 2:40, que fala da época em que Jesus tinha em torno ali de 10, 11 anos, mais ou menos, né? E esse versículo diz assim, ó: ali aonde? Ali em Nazaré. Nazaré era uma cidade nanica, pequena, 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 pequena. Diz que não tinha sequer 1 quilômetro de extensão, era muito pequena, né? É tipo uma quadrinha ali de pessoas vivendo naquele lugar, né? Então, ali em Nazaré, o menino cresceu com saúde e sabedoria. A graça de Deus repousava sobre ele. Então, a meninice de Jesus, né, da meninice, dessa infância de Jesus, nós temos pouquíssima informação mesmo. Temos esse e um outro versículo que fala algo até bem parecido com isso. E o que está dizendo aqui? Está dizendo que Jesus crescia em saúde e em sabedoria. Está dizendo que Jesus, desde a sua infância, se dedicava à verdade,
se dedicava ao reconhecimento de quem ele era na verdade, se dedicava a aprender sobre si, sobre a realidade. É como se estivesse dando ali os primeiros passos na fé, na confiança total em Deus. Tem um versículo que fala, o profeta Oséias, que diz, né, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E era isso que Jesus esteve fazendo durante a sua infância. Esse conhecer e continuar e prosseguir em conhecer foi a infância de Jesus. E não digo infância aqui só em questão de idade, até porque eles passavam a ser homens, deixavam de ser crianças, meninos para ser homens muito cedo. Não é que nem agora, né, de que a infância, ela da infância passa ali para a adolescência e aí da adolescência para ser homem, para ser maduro só após ali os 25 anos, né? Essa adolescência ela é estendida até ali os 25, 24, 25 anos de idade. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que a vida de Jesus era normal como a nossa. Ele era filho, ele cumpria o seu papel de filho, ele aprendia o que ensinavam para ele aprendeu a profissão do pai dele, José, aprendeu a cultura, cumpriu as leis religiosas ali. Só que enquanto ele fazia todas essas coisas normais no mundo, de acordo ali com a época dele, como todos fazem, né? A vontade dele era dirigida para Deus. A ambição dele era Deus. E como eu estava dizendo, conhecendo Deus, ele teve que desenvolver essa confiança em Deus. E essa foi a dedicação de Jesus até o momento de estar plenamente confiante, certo, convicto e poder sair então e falar de Deus, e falar da verdade, ser a demonstração da verdade. Lucas, ele diz que Jesus crescia em saúde e em sabedoria. Saúde é isso, é essa crescer normal como todos nós crescemos, aprendendo o que precisa ser aprendido, fazendo o que precisa ser feito. Mas agora a questão da sabedoria, crescer em sabedoria, não é crescer no aprendizado, não é algo que alguém pode ensinar, que se pode ler em livros ou decorar, mas é algo na qual você precisa ansiar, você precisa desejar. Crescer em sabedoria é crescer no conhecimento de Deus, é ter clareza da verdade sobre todas as coisas, é ir fortalecendo essa decisão pela verdade. E como que isso acontece? Como que se cresce em sabedoria? Porque Jesus, ele era humano, ele tinha todas as questões de um humano, como nós. Ele fazia todas as coisas que precisavam ser feitas, assim como nós. E a sabedoria, ela não vem do mundo. O que vem do mundo é a inteligência, é o aprendizado do próprio mundo, não a sabedoria. A sabedoria é o conhecimento de Deus, e isso é totalmente abstrato, não está no mundo. É por isso que o mais importante quando se trata de sabedoria é o querer, como eu disse, é a vontade, é o desejo. Porque de um lado temos o mundo, com todos os seus atrativos, com todas as suas regras, tarefas, com todos os apegos que temos. E do outro lado, então, totalmente oposto, avesso, a sabedoria. Ou seja, é preciso escolher pela sabedoria. E essa escolha só vai acontecer se eu tiver mais vontade pela sabedoria do que por qualquer outra coisa no mundo. É por isso que a vontade, o querer, é a coisa mais importante. Sou eu que decido pela sabedoria, você decide pela sabedoria, assim como Jesus decidiu. E essa decisão é uma decisão tomada em si. Porque quando eu digo que é uma escolha entre o mundo, a matéria, e o abstrato, que é Deus, parece que eu tenho que deixar o mundo no sentido físico, não é? Parece que eu tenho que deixar o mundo para me dedicar a conhecer a Deus. Então, eu vou parar de trabalhar, eu não vou mais estudar, eu não vou mais brincar, eu não vou mais passear, eu não vou mais trocar de roupa, eu não vou mais me alimentar, né? Parece que eu tenho que deixar
as coisas do mundo para me dedicar a Deus. Só que não é uma decisão no mundo, de dentro do mundo. Se tem o mundo e tem o abstrato, a decisão é por um ou por outro. Ela não poderia ser, então, de dentro do mundo, percebe? Não teria como. Aí já seria decisão pelo mundo. Então a decisão, ela é uma escolha em si, não tem nada a ver com deixar de fazer isso ou aquilo, ou ter que fazer isso ou ter que fazer aquilo. Eu posso fazer todas as coisas no mundo, decidindo pelo abstrato, decidindo por Deus, decidindo pela sabedoria. E como que eu faço isso? Como que conheço a Deus e continuo prossigo em conhecer a Deus? Apenas lembrando de Deus, apenas lembrando que a realidade, a existência é Deus, não me confundindo com o mundo, com o corpo, com a persona, mas tendo como única existência Deus. E ao praticar isso, mais a confiança vai se desenvolvendo, mais a confiança vai se fortalecendo em Deus, mais eu vou sendo cheio de Deus, até que tudo seja só Deus. Isto é, até que a minha única certeza seja Deus. Isso é estar cheio de Deus. E foi isso que Jesus fez. Até na última referência que temos antes do ministério de Jesus, foi a passagem de Jesus no templo. Essa é muito conhecida, quando Jesus tinha 12 anos de idade. Então, eles moravam, né? Jesus, Maria e José, eles moravam na cidade de Nazaré. Essa cidade que é nanica, pequenininha aí que eu falei. Mas eles saíram de Nazaré e foram para Jerusalém, para a capital, por causa da festa que ia ter lá, a festa da Páscoa. E aí, quando essa festa acabou e eles foram embora, eles voltaram para Nazaré, né? Eles iam a pé, e eles levavam 3 dias de viagem, de a pé, de Jerusalém até Nazaré. E aí, quando eles estavam quase chegando em Nazaré, eles foram, né? Maria e José, eles foram se dar conta ali que Jesus não estava com eles. Aí, o que eles fizeram? Começaram a procurar Jesus. Voltaram, né? Diz ali na Bíblia que eles voltaram 1 dia de viagem, até encontrarem os parentes, os conhecidos ali de Nazaré, para ver se Jesus estava vindo com eles. Mas não estava. Jesus não estava com eles ali. Então, eles voltaram mais 2 dias de viagem e chegaram em Jerusalém de novo. E aí, lá sim, encontraram Jesus. Jesus estava no templo, sentado com os mestres da lei, diz ali, né? Ouvindo, questionando e falando o que ele entendia. Aí, Maria chega lá e diz: Filho, por que fez isso com nós? Eu e teu pai estávamos aflitos procurando por ti. E Jesus diz: Mas por que vocês procuravam por mim? Não sabem que eu deveria estar na casa de meu pai? É como se Jesus estivesse ali dizendo: Para que ficar aflito? Para que me procurar? Onde mais eu poderia estar? Onde eu estaria? Por um acaso tenho eu um outro interesse que não seja o meu pai? Que não seja Deus? Que não seja a verdade? Eu poderia estar aqui fazendo qualquer outro tipo de coisa, buscando qualquer outra coisa. Dá para ver que nem mesmo Maria e José compreendiam Jesus, não compreendiam a vontade de Jesus pela verdade. Aí, nessa passagem, já mostra a devoção de Jesus pela verdade. Aí já mostra que Jesus já tinha aceito que estava no mundo para um propósito, que era o reconhecimento da verdade. E aí tem algo interessante também aqui nessa passagem, além da vontade de Jesus pela verdade, que é o questionar, né? Ele estava ali questionando, uma das coisas que ele estava fazendo era questionando. Então, além da vontade, questionar é imprescindível para crescer em sabedoria. E eu só questiono se eu tenho vontade pela verdade. Do contrário, não. Do contrário, eu passo pano.
Eu deixo passar, eu não me importo. Eu digo que é assim mesmo, que isso é normal, eu não questiono. E quando eu digo questionar aqui, não é debater, sabe? Não é ir contra, não é bater de frente, não é negar. É apenas querer a verdade. Não ficar no raso, é ir além das aparências, é tirar o véu, é sair da cegueira, é querer a clareza da verdade. É por isso que o questionamento é a partir da verdade, do meu desejo de que a verdade esteja ali, e não a dúvida, e não a ilusão que esteja ali. Então, para crescer em sabedoria, a partir da minha vontade pela verdade, que é Deus, a verdade é Deus, eu preciso questionar tudo o que não é Deus, tudo o que não é verdadeiro. Eu não questiono Deus, eu não questiono a ilusão, né? Porque tem gente que gosta de questionar Deus, mas não é isso. É questionar o que não é Deus. Jesus ali não estava sentado com os mestres da lei, com os fariseus ali, para aprender com eles. Jesus já conhecia a verdade, ele já conhecia Deus. E ele estava ali para fortalecer a decisão por Deus. E para isso é preciso questionar o que não é Deus. Ou seja, é preciso estar em tudo, participar de tudo, para tudo ser colocado diante de Deus e visto na luz da verdade, para então ser discernido entre real e ilusório. E sendo visto na ótica da verdade, é que a minha confiança vai se fortalecendo em Deus. E todas as outras certezas que estavam ali, elas vão então se esvanecendo. Não sei se você lembra, mas mais para frente ali na história, Jesus ele vai chamar os fariseus de quê? Ele vai chamar os fariseus de hipócritas, de fingidos, raça de víboras, cobras venenosas, de tolos, de cegos, de túmulos, de sepulcros. Ele fala coisas pesadas mesmo. Ou seja, ele não estava ali no templo para aprender com eles, mas para questionar a ilusão que eles acreditavam e pregavam, para fortalecer na consciência a única verdade e assim acabar com a ilusão na consciência. E por que é importante estar nos lugares, né? Estar no mundo, vamos dizer assim, para fazer isso? Porque estamos falando de uma só consciência. A experiência da verdade, o conhecimento de Deus, não é para uma pessoa, não é individual, não era para Jesus. Ela é para a consciência, é para todos. Lembra do episódio anterior ali? Lá eu trouxe todo o contexto, lá eu falei que existe uma consciência iludida, uma consciência de separação. E ela que faz as imagens e por meio delas, das imagens no mundo, fica mantendo essa ilusão. Então, a correção, a salvação é aonde? É para quem? É na consciência, mas acontece a partir da imagem, acontece de baixo para cima. Então, se é na consciência a correção, Jesus, como um fragmento dessa consciência, também tinha que estar diante de todas as imagens, diante de toda a ideia de separação, diante de toda a comprovação de separação, para desfazer essa ideia, para desfazer essa crença na separação e fortalecer a certeza de que Deus é a única existência. Onde tiver um ou outro, ou qualquer coisa mostrando a separação, que é o conteúdo oposto a Deus, que é a totalidade, ali eu preciso estar decidindo por Deus e fortalecendo a minha confiança em Deus, na totalidade. É por isso que um curso em milagres diz que o meu irmão é o meu salvador. Porque toda consciência de separação tem que ser desfeita para que fique só então a certeza de que Deus é a única existência. Então Jesus, após reconhecer o seu propósito, ele não fazia mais nada por ele. Sempre foi por todos. A decisão dele de confiar só em Deus é por todos.
os questionamentos que ele fazia era necessário por todos, porque corrige uma única consciência. É por isso que, após decidir por Deus e firmar essa convicção, essa certeza só em Deus, Jesus precisava sair para o ministério, ser um trabalhador de milagres, porque ele precisava, além de aceitar o desfazer da própria imagem, assumindo então o Cristo, assumindo a existência em Deus, ele tinha que lembrar todos os outros fragmentos dessa consciência da única realidade, que é Deus. E é aí então que entra o ministério de Jesus. O ministério é o próximo passo, após a decisão de confiar só em Deus, né? E é isso que nós vamos estar vendo no próximo episódio.